Alice, olha aqui pro titio agora. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Aí. Ai, que sorriso mais lindo. Vai ficar na foto. Tem mais cacetadas pra galera! Fala, turistas! Bem-vindo aos erros de gravação. Fala, pessoal! Hoje é dia 12 de outubro, quinta-feira, Dia das Crianças. O tempo amanheceu meio nublado, mas é questão de tempo. Daqui a pouco fica tudo clarinho de novo. Porto de Galinhas é assim, pelo menos nessa época do ano. Apesar de que o clima tá meio estranho, a gente já tá em outubro, primavera, já era para estar mais ensolarado e mais quente. A temperatura agora não deve estar passando dos 26 graus, 27 talvez. Mas isso não significa que você não possa ter uma boa experiência em Porto de Galinhas, porque a praia tá maravilhosamente linda. Espetacular. A água tá cristalina. Cristalina. Tá igual aquela água mineral que você bebe, apesar de que é salgada. É uma forma de dizer que a água tá muito limpa, até para essa época do ano, porque ainda tá ventando um pouco. Talvez o áudio fique um pouco prejudicado por causa disso. Eu não tô usando microfone aqui, eu tô gravando com o áudio do próprio celular. Como eu disse, a gente está com umas nuvens um pouco densas no horizonte, mas é questão de poucos minutos. O sol volta a aparecer, o horizonte já está mais claro, ensolarado. E essa mescla de nuvens e sol faz com que a praia tenha esse prisma magnífico. Olha que água mais linda, gente. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, não sei se a imagem consegue captar tudo que eu tô vendo aqui, mas é sensacional. Apesar de eu já estar acostumado, cada vez que eu dou uma volta na praia, isso acontece quase todos os dias, a praia tá diferente. Porto de Galinhas nunca está igual. Então, mesmo para o turista que conhece, eu tenho amigos que eu já fiz aqui em Porto de Galinhas há mais de 10 anos e que sempre visita a gente quando vem a Porto de Galinhas, e toda vez que eles vêm, eles me contam uma experiência diferente. Porto de Galinhas sempre traz essas surpresas, né? Mesmo pra gente que mora no local, a gente não deixa de vislumbrar essas belezas que mudam toda vez que você olha para o mar, olha para a praia. Ela tá diferente, sempre lá, mas sempre diferente. Porto de Galinhas é espetacular, pessoal. Me faltam palavras. Hoje é feriado, praia lotada, é óbvio. Agora, um pouquinho mais de 8 horas da manhã. Os turistas ainda estão começando a chegar. No feriado vem muita gente da região. Então a praia é bem cheia mesmo. Aqui o pessoal dos restaurantes, das barraquinhas,
já estão com as estruturas montadas, né? Qualquer dia eu venho mostrar mais detalhes sobre como funciona os serviços de praia, valores, cardápios, os melhores locais para você ficar. Aqui a gente tem uma parte de barreira de corais, né? Já mostrei isso em outros vídeos. Não recomendo fazer como o pessoal está fazendo, principalmente agora que a maré acabou de baixar. Fica muito escorregadio esse local. Muita gente acaba se acidentando aqui, é bem perigoso. Então eu não aconselho, para quem não está acostumado, caminhar por aqui. As pedras são muito pontiagudas e a parte mais lisa aqui é muito escorregadia. Até eu já me acidentei, aí posso provar. Vou levar vocês para um rolezinho. Ali na frente o pessoal está atravessando a pé para as piscinas naturais, para a barreira de corais. Com essa maré bem baixinha, dá para caminhar. Hoje a maré está 0,2, uma maré muito baixa, ela está baixando ainda. Já falei em outros vídeos que Porto de Galinhas não depende de maré como é pintado por aí. Não é como Maragogi, que tem as piscinas naturais em alto mar, 6 km da costa, uma barreira de corais um pouco mais baixa, diferente da nossa. E que quando dá maré 0,6, já não tem mais a piscina natural totalmente formada. Porto de Galinhas é diferente. Mesmo com maré 0,9, você pode ter uma boa experiência. É óbvio, quanto mais baixa a maré, mais tempo ela leva para encher, mais o coral fica exposto. Mas a praia é linda de qualquer jeito. Para você ver essa variação de maré, você tem que vir numa maré 0,0, chegar antes da maré baixar, ficar durante todo o período dessa variação até quando ela enche de novo. Aí você percebe como que é essa variação de maré, como que a praia fica, como que ela muda de aspecto, mas continua linda do mesmo jeito, linda de qualquer jeito, independente da maré. O sol ainda está tímido, mas vai aparecer. Muita gente já fazendo os passeios de jangada para as piscinas naturais. Aqui você pode alugar equipamentos, caiaques, stand-ups, máscaras com snorkel para fazer o seu mergulho nas piscinas naturais, observar os corais, os peixinhos e fazer o passeio mais tradicional de todos, né, que não pode deixar de ser feito em Porto de Galinhas, que é o passeio das piscinas naturais. O valor ainda está custando R$50 por pessoa. Você compra o ingresso na cabine do calçadão principal, que é a Rua da Esperança. A cabine fica no local onde você desce para a praia, né? À sua esquerda. Você compra lá os ingressos, embarca na jangada. Cada jangada leva 6 pessoas. E aí você faz a travessia para as piscinas naturais. Fica um período ali que varia de 40 a 50 minutos. Tem serviços de fotografia lá também. Hoje o vídeo vai ficar longo, pessoal. Eu até tento fazer vídeos menores, mas é impossível, né? Se eu tentar, não vou conseguir mostrar tudo que eu tenho para mostrar para vocês, a não ser que eu acelere o vídeo. E aí também não vai ficar legal, né? Às vezes eu acelero em certas partes,
sempre tem algo que eu já mostrei em outros vídeos. Tem vídeos que eu falo melhor da maré, explico sobre excursões, Carneiros, Maragogi, melhor época para Maragogi, melhor maré, Ilha de Santo Aleixo, que não depende da maré e é um passeio maravilhoso. Eu tenho clientes que viajam muito, me mostraram o Instagram com muitas fotos de muitos lugares bonitos e que me disse que a Ilha de Santo Aleixo foi o passeio mais lindo que ele já fez na vida. É verdade, foi a experiência dele, é um passeio lindo, maravilhoso. Carneiros hoje é considerada a segunda praia mais linda do Brasil, né? As praias vão ganhando títulos, né, ao longo do tempo. Maragogi é considerado o Caribe brasileiro. Porto de Galinhas é a minha paixão, pessoal. Eu moro aqui, sou suspeito para falar, mas para mim é a praia mais linda de todas. Tem turista que vem para Porto de Galinhas e não conhece Porto de Galinhas. E às vezes ele nem sabe que está em Porto de Galinhas, né? Que é a principal praia. Porto de Galinhas é essa praia aqui. Ela tem mais ou menos 700 metros de barreira de corais, né? As piscinas naturais é onde tem a vila de Porto de Galinhas, muito bem estruturada, com bancos, restaurantes, ótimas pousadas, resorts, hotéis, né? Tem tudo aqui em Porto de Galinhas. Feiras de artesanato, lojas de artesanato, de bebidas. Tem tudo em Porto de Galinhas. Já é quase uma cidade. Já passou do caráter de vila. Já é quase uma pequena cidade já, Porto de Galinhas. Aqui é onde fica o portal de Porto de Galinhas. E ali do nosso lado direito tá a cabine onde você compra os ingressos para jangadas. Você sempre vai encontrar ao longo da praia os vendedores de cangas, biquínis, chapéus. Também vai encontrar comida, os espetinhos, os caldinhos, caldeiradas, o pessoal ambulante vendendo, né? Se você valoriza o comércio local, ajuda esse pessoal aí comprando deles, né? Os caldinhos, o preço é muito bom, o atendimento deles, o carisma, o cuidado, né? E esse pessoal sustenta as famílias, né? Com esse trabalho. Vai tomar uma água de coco gelada mais barata também aqui na praia. Aqui é o local do embarque para os mergulhos, tá? Caso você tenha dúvidas sobre mergulhos, deixe o seu comentário. Já mergulhou? Tem vontade de mergulhar? O mergulho, eu costumo dizer que é o esporte mais democrático que existe. Qualquer pessoa, a partir de 8 anos, pode mergulhar sem limite de idade. Não precisa ter experiência, não precisa saber nadar. Eu sou mergulhador avançado, amo mergulhar. É uma das experiências mais incríveis que você pode ter. Não tem nenhum esporte que proporciona a experiência de mergulhar. É literalmente outra dimensão, outro mundo, né? O pessoal garimpando aqui. Muita gente perde alianças, perde objetos de valor, porque a água, ela faz com que a aliança no dedo fique escorregadia e o peso faz com que a pessoa perca. Eu já tenho amigos aqui que perderam a aliança e nunca foi encontrado, pelo menos que eu saiba. Então sempre tem alguém, vai ter alguém aqui garimpando com o detector de metais. Moedas antigas o pessoal encontra, né? Porto de Galinhas é uma vila muito antiga, né? Começou aqui na época em que havia ainda o contrabando de escravos. Tanto é que o próprio nome Porto de Galinhas vem dessa época, né? Do contrabando. Os navios negreiros chegavam aqui lotados de galinha da Angola, né? As galinhas da Angola são muito barulhentas e abafavam, segundo a lenda, os gritos, né,
dos escravos, né, que eram trazidos. E a senha que era usada para o contrabando era: chegou galinha nova no porto. É por isso que hoje é chamada de Porto de Galinhas, né? Bem triste essa época, né? Mesmo depois da abolição, isso continua acontecendo durante algum tempo. Acredito que o áudio talvez não esteja muito bom, pessoal. Eu vou tentar melhorar, porque tá ventando muito. Eu percorri toda a praia sem que o sol desse o ar da graça, e agora ele tá começando a aparecer. E olha como que tá a praia. Talvez eu tenha que dividir esse vídeo em dois. O vídeo vai ficar muito longo, pessoal, e tá longe de terminar. Se você estiver gostando, deixa o seu like. Se não gostar, deixa o seu dislike. Segue o canal, ativa o sininho das notificações. A gente vai estar sempre trazendo informações e essas imagens maravilhosas, né? Eu quero que você tenha a sensação de estar em Porto de Galinhas quando você assiste os nossos vídeos, né? Ali termina a barreira de corais. É por isso que aqui tem mais ondas. Mas praia sem onda também, né? Precisa de um pouquinho de onda. Aqui começa a praia do Merepe. Gente, olha a cor dessa água. Eu consigo ver aqui uma mescla de azuis que eu não consigo explicar. Eu espero que o vídeo esteja mostrando. Você fica olhando para o mar. Se você ficar 5 minutos sem olhar para o mar e olhar de novo, ele muda de aspecto, pessoal. É incrível. A cor da água muda de aspecto. E olha o sol resolveu aparecer. Agora eu vou fazer o percurso contrário. Talvez eu acelere o vídeo em algum momento, porque não dá pra perder isso aqui, pessoal. O que você está fazendo que ainda não conheceu o Porto de Galinhas, ainda não veio? Lembrando, mês de outubro, Dia das Crianças. Porto de Galinhas tem para todos os bolsos, pessoal. Quero deixar o meu agradecimento a todos os nossos seguidores, ao pessoal que vem deixando seus comentários. Quero mandar um abraço aí pro Jonatas John, que tá sempre fazendo vídeos sobre Porto de Galinhas e região. O canal dele muito bacana. Segue lá. Givanilson Berg também. Os vídeos do cara são espetaculares. Ele mostra muito mais do que eu sobre Recife e as praias da região. Eu tenho mostrado mais sobre Porto de Galinhas, mas futuramente a gente vai levar vocês para outras praias também. Quero agradecer o Jackson pelos vídeos, né, de drone que às vezes eu coloco aqui no canal, mostrando alguns takes, né, sobrevoando Porto de Galinhas. O Jackson faz um ensaio fotográfico maravilhoso aqui em Porto de Galinhas. Vou deixar o link dele na descrição para que vocês vejam
o trabalho, o material dele é simplesmente espetacular. Tá vendo, pessoal? Agora é praticamente o resto do dia assim. O sol apareceu, o vento tá um pouquinho forte, levou as nuvens. O horizonte está muito mais aberto agora. E não tem problema se vier aquela nuvenzinha trazendo aquela chuva rápida que às vezes acontece ainda nessa época do ano. Como eu disse, o clima está meio estranho. Fala, Amaral! Fala, Leandro! Leandro, melhor! Beleza? Aloha! Amaral, nosso amigo aí do mergulho. Mergulho legal, fale com o Amaral. Vou deixar o link, pessoal, para caso você queira montar o seu cronograma, vindo a Porto de Galinhas, fazendo cada passeio na maré certa, né? Tem passeio que depende mais da maré, outros menos, outros não dependem. Então, quando você monta o cronograma com alguém que conhece, você tem uma experiência muito melhor e evita perder tempo também, né? Muita gente com quem eu converso, muitos turistas, eles chegam aqui com um cronograma montado, né? E às vezes a gente tenta explicar para ele que a gente pode mudar para que ele tenha uma experiência melhor. É só mudar o cronograma dos passeios, é coisa simples, né? Mas eu percebo que tem muitas agências que não querem perder tempo com isso também, até porque às vezes o turista não acredita que possa mudar em algum aspecto, né? Mas isso é real, né? Por exemplo, Maragogi, imagine que você chegue aqui em Porto de Galinhas e a maré para Maragogi ainda esteja cheia, mas no seu cronograma você colocou em primeiro lugar. Aí você pode deixar pro dia em que a maré vai estar melhor, né? Então a gente acaba sempre aconselhando a fazer essa mudança, né, no cronograma do turista. Eu gosto de fazer isso, para que o turista tenha uma experiência melhor. E tem dado certo aí ao longo dos 14 anos que a gente tem feito isso. Passeio de bug não depende tanto da maré. É o passeio mais completo, mais elogiado. Ilha de Santo Aleixo também não. A ilha ela tem um formato em que as ondas quebram do lado oposto à praia. A praia está sempre protegida das ondas, é como se fosse piscina natural. Lá também tem uma enseada protegida das ondas. É piscina natural o tempo todo. Essa é uma excursão que você não precisa se preocupar com maré. Carneiros também não. Outro aspecto de Carneiros, eu quero uma maré um pouco mais cheia em Carneiros. Porque Carneiros é praia de rio, é o encontro do rio com o mar. Quando a maré está muito seca, maré ponto 1, por exemplo, só vira banco de areia naquele rio. Praticamente não formam piscinas naturais. Aí você não vê aquela cor maravilhosa da água, né? Às vezes quando a maré está enchendo já está no final da tarde ali, quando a excursão está terminando. Então Carneiros eu quero uma maré um pouquinho mais cheia. Maragogi sim, eu quero uma maré mais baixa de todas. Mas mesmo que você venha num período em que a maré não esteja assim, não tem problema. Se der para fazer, a gente vai ser sincero. Vai dizer para você, ó, maré tá 0,6. Não é a melhor maré de todas, mas ainda dá para fazer. Acima de 6 eu não indico.
não é legal, é decepcionante, porque você não vê como nas fotos, a barreira de corais ali, as piscinas naturais. O caminho de Moisés só forma com maré abaixo de ponto 3. Então eu quero uma maré mais baixa, até abaixo de ponto 3, para eu poder ver o caminho de Moisés como eu vejo nas fotos. Porto de Galinhas também não depende da maré, como eu disse. Mergulho com cilindro não depende da maré, o que muda são os horários do dia. Hoje, por exemplo, o pessoal está mergulhando agora, às 8, 9, né? Vai até umas 11 horas, meio-dia, dá para mergulhar, né? Quando a maré enche muito, aí começa a formar ondas e a água fica turva. Não tem visibilidade. Então, por isso que a gente encerra as operações de mergulho. City Tour Recife Olinda, muita gente não fala. City Tour Recife Olinda é um passeio maravilhoso.